Vamos lá. Então, entre esse prescruto que vai prescrever e os campos de instruções relacionado às questões importantes entre o desejo e a nossa própria vontade eficiente entre os campos mistos e ao nosso redor, entre as fragrâncias demasiadamente ligadas à própria vontade, o nosso próprio desejo de ser, entre ventilômetros e o tempo de reação que ocorre em outras comunidades, bairros e municípios. Pois bem, é lógico que quando falamos de Angel, falamos dos campos da fenomenologia, ligado também, ou seja, do espírito, nos traz algo fenomenal que vai associar a alma e o coração. Quando falamos algo fenomenal, como podemos colocar traços corporais ligados a nossas vontades e desejos em campos típicos, analíticos, em subúrbios ou frequências que ocorrem diariamente. Quais são as maneiras que podemos analisar entre as coordenadas fecundas, entre panoramas importantes entre o nosso próprio desejo? Primeiramente, é o quê? É uma universidade? Primeiramente, é uma casa? Primeiramente, ou seja, é acreditar em Deus, ou seja, no seu ser humano, na sua própria essência ou transcendência. Entre esses fatos ligados à filosofia, do esporte, ou à motricidade humana, ou infantil, como eu coloquei aí, que nos traz destaque, nos traz um campo de compêndios ligado a vários autores, como eu já falei, entre a fenomenologia de Wigner, ou seja, o ser temporal e o seu sujeito histórico entre catástrofes que ocorrem no escândalo anatômico e as suas autorias. Quais são as maneiras que podemos investigar ou fazer um tipo de redação que procede analisar o poti ou analisar a própria percepção corporal diante do ambiente, o indivíduo e o sujeito histórico. Entre o sujeito, ele é o centro do universo ou nós somos o centro do universo? Entre o centro do universo, qual é o campo fenomenal entre a visão estatal e a visão corporativista? Quais são as maneiras que podemos analisar entre a percepção e o ponto de gravidade? Entre a década de 1925 a 1970, entre a ciência comportamental, entre John Watson e o próprio Skinner, esquinesiologia, então nos traz panoramas importantes, que podemos destacar, que nos pode pretender e nos trazer subestruturas ou estruturarismos que possam embasar maneiras e formas analíticas de estudar as classes sociais, classe A ou B, ou a classe simbólica que divide o homem e o seu duelo entre os seus próprios desejos. Qual é a vontade do homem e os seus próprios sentidos? Entre pensar, sentir e agir, entre a corporeidade e o próprio imaginação de ser alguém que não é. Imaginamos ser um doutor, imaginamos ser doutores ou pós-doutores, mas o próprio pró-doutores e pré-doutores falam que nós somos porque nos traz ameaças, como nós falamos. O próprio discurso é um discurso ameaçador. Se nós fôssemos um zero à esquerda, ou um tipo de pessoa, um ponta-direita antigo, arcaico, como o Mané Garrincha não trazia tanta polêmica na época, até hoje ele é. Eu estou querendo dizer que a questão é essa. Não importa a minha grade curricular, estou falando de quê? Entre as pontes importantes, entre instituições ligado ao campo generalista ou general, entre a teoria de segurança pública ou a arma, ou seus trajes humanistas, mostrando o campo feminino de força. A sua roupa não equivale nada. O que equivale são pesquisas astutas relacionadas a onde está acontecendo por trás das frotas e os batalhões que ocorrem diariamente. É lógico que eu posso falar que eu já fui e frequentei algumas frotas, não dessas, mas da educação física, nem que seja aula, mas algumas frotas que nos traz o quê? Conjunto de pessoas que têm objetivos como a assembleia.
só olharmos o dicionário que vamos analisar esses pontos importantes. Qual é o ponto importante? Força. É a força motriz. E a palavra motriz significa impulsão. Outro ponto importante é a bioestrutura. E a bioestrutura é uma dissertação, porque a bioestrutura é o quê? Aonde você veio, você quer estudar ainda, mesmo pelas fatalidades que ocorreram contigo ou com a sua própria família, entre a percepção e os campos oronários que falam, ou coronários, que quer dizer coração. O que nós somos? O que você é na sua própria identidade? O que você é na sua própria vida? O que nós somos entre sujeitos e desejos e vontade? Será que a minha própria vontade vai me conceituar o que eu sou mesmo? Entre essa totalidade e complexidade? Entre os sujeitos, os campos pós-hegelianos e a fenomenologia ligada ao espírito ou espíritos, que já nos traz campos de entidades e campos dogmáticos. Será que nós podemos conceituar entre direitos e deveres, deveres e direitos, a nossa própria faculdade? Entre conceito de vapor, entre elementos ar, fogo? Ou exagero entre panoramas ligados à própria concepção do seu próprio direito de viver e vivenciar a pasma-me dizer? Pasma-me dizer o quê? É o plasma-me dizer? São diferença entre esses campos indiferentes ou a própria diferença é você que faz aí na comunicação de massa? Ou a comunicação sem massa? Pensa que é expert, pensa que é PhD, pensa que é poderosa ou poderoso. Será que os experts estão na rua ou nas pistas de dança, dançando ou pulando? Será que o dinheiro nos traz uma força motriz maior ou sua própria problemática ligada à alma, como eu também tenho? E meus próprios desejos me traz condenação? Um corpo dócil ou corpo sexual? Ou corpo interdisciplinar? E essa interdisciplina nos traz fatalidades entre a nosso meio e a nossa comunidade. A palavra meio vai sintomatizar meios. E vai sintomatizar meios. Será que o nosso corpo de estudo tem artigos indefinidos? Ou tem pronomes imperativos? O que nos traz definições ou indefinições da nossa vida? Hoje, colocamos hoje em frequência, entre maneiras, entre faculdades, seja da Alemanha, do Ocidente ou do Oriente, da Rússia, ou seja, do Afeganistão, qualquer lugar que seja, fazemos diferença. Com a roupa ou não, nos traz fatalidades entre vestimentas ou dote? Entre o dote, será que vai haver homicídios ou suicídios? Buscamos pacificações, se esforçamos. Se não tem, vai haver impactos importantes relacionados ao sujeito, o seu ambiente que ele está, e a sua própria percepção relacionada à violência e morte, que nos traz sujeições ligadas ao próprio caráter, e o próprio caráter vai dar um pós-caráter, vai descaracterizar outro caráter, vai haver outro caráter havendo uma construção. E essa construção nos traz o quê? Uma própria hegemonia, onde a própria hegemonia é o seu próprio poder, e o seu próprio poder é uma hegemonia de autocracia entre acústicos do poder, entre o ritmo, entre o espaço, entre o tempo, entre a música e a base e a estrutura. Quais são os tempos atemporais? Quais são as atemporalidades que ocorrem entre o desejo e o sujeito e o desejo ligado à motricidade humana? A motricidade nos traz delegações ligadas à ciência motriz de um movimento, sendo um sujeito histórico, porque a minha língua não fala o que eu quero falar, porque a própria língua fala o que eu quero falar pelo próprio desejo? Será que o meu próprio desejo é a minha própria força? Ou a minha própria força é o meu próprio desejo? O que nos traz vontade hoje? É a alma ou o desejo? Ou a vontade geral que queremos? E essa vontade geral é uma linguagem ou uma sociabilidade? Na concepção ou representação de mundo? Essa representação nos traz simbolismo ou anabolismo, catabólicos? Ou que campos neurolizantes ou anabolizantes, que falam entre os fantasmas e identidades perdidas ligadas à educação física? A nossa área, que eu quero dizer, que eu penso que eu sou, que eu não sou, é uma identidade perdida ou um elo perdido entre grades curriculares com vários nomes de professores e educadores? Não sei se está morto ou não, mas está em um estado de processo subjetivo, análogo, com objetividade nos seus bastidores. Façam o que devem fazer. Cada um busque a fazer a sua diferença, aonde estiver. Essa tendência, essa essência nos traz um logos de estudo entre departamentos ligados à educação física. Ok? Então vejamos bem,
entre o feedback